Então, cara, hoje não tem como o tema central desse vídeo, que vai tentar analisar os principais pontos desse sábado de Premier League, o que foi principal aconteceu em Londres, né? É, Infelizmente num jogo que começou muito bem e que acabou sendo, inclusive, interessante apesar dos pesares, era um jogo que, se não fosse o erro central da arbitragem, e é no singular na minha visão, ele poderia e deveria ter sido ainda melhor ou muito melhor, enfim. Porque, cara, no fim das contas, a arbitragem acabou sendo o protagonista desse Tottenham 2, Liverpool 1. Eu vou começar com as decisões que estão sendo questionadas e que eu concordo, ok? Não com as questões, não com as críticas, e sim com as decisões. Eu concordo com o cartão vermelho direto para o Curtis Jones, apesar de entender que ele deu um azar tremendo. Ele não vai na maldade, ele vai com um pouco de imprudência, mas me parece um lance preenchido majoritariamente por azar, porque ele vai para dominar a bola e aí o pé dele escorrega e acaba de fato terminando numa posição muito temerária na perna do jogador do Tottenham, que me falha a memória quem foi nesse momento, mas concordo com o cartão vermelho pro Jones, o cartão direto aplicado no começo, no meio do primeiro tempo, né? Concordo com os dois amarelos pro Jota, apesar do primeiro amarelo vir de uma imagem que não dá muita claridade. Me parece que, por mais que tenha sido um triscar, o Jota de fato pega no pé do Dogi, se eu não me engano, na passada dele. Tanto é que o Jota nem reclama do primeiro cartão amarelo. E é um cartão amarelo clássico que, mesmo sem intenção, ele mata o contra-ataque do Tottenham. Então, não consigo ver muita polêmica aí. E no segundo, muito menos, porque se você tem um cartão amarelo, você não pode se sujeitar àquele lance. Me lembra muito o segundo cartão amarelo do Samuel Xavier contra o Internacional na Libertadores nessa semana no Maracanã. O Jota foi bobo, o Jota foi imprudente, o Jota foi um pouco juvenil até de ter de ter se sujeitado a receber aquele segundo cartão amarelo. Foram dois cartões em 2 minutos, né? Assim, realmente não fez muito sentido. Agora, o que não dá para, evidentemente, brigar contra a realidade é o gol mal anulado do Luiz Dias, algo que, para todo mundo, a olho nu, sem qualquer linha de VAR, parecia confortavelmente em posição legal. Ele foi anulado e a gente teve que esperar até quase meia hora depois do fim da partida, lembrando que esse lance foi no primeiro tempo, para ter alguma posição oficial do órgão que administra a arbitragem das competições inglesas e da Premier League. Cara, por que demorou tanto para assumir o erro? O erro, ele é muito fácil de ser descoberto. Ele é muito fácil de ser descoberto. Muito fácil. E a transparência dos processos da arbitragem primeiro fica em xeque nesse momento. Tá? Porque na hora que você percebe que tem um erro, na hora que você traça as linhas que não foram mostradas pra gente em nenhum momento, pelo menos até a gravação desse vídeo, você consegue matar essa questão até no máximo fim do intervalo do jogo e falar para todo mundo, olha, fomos mal aqui. Não entendo por que há essa demora. Segundo, daqui a pouco eu leio a nota da admissão do erro do órgão que controla a arbitragem na Premier League, o PGMOL, né? O PGMOL. Segundo, que a gente tem o erro do VAR num lance chave para a implementação do VAR no futebol. Cara, eu sou pró-VAR, tá? Mas eu entendo completamente que um lance como esse, que um erro como esse, ele dê muito pano para manga para quem é contra o VAR, para quem tem dúvidas, para quem tá em cima do muro, porque, cara, o VAR veio para isso, cara. E não me venha comparar com como era o futebol antes, porque o auxiliar de campo, ele é uma pessoa
com acesso restrito de avaliação de impedimento, tanto é que por conta dessa humanidade inescapável de uma pessoa ali no campo com a bandeira, que a gente trouxe o VAR com a promessa de que os erros, pelo menos em lances assim, muito claros, eles seriam nulos. Nulos. Porque não pode ser raro, tem que ser nulo. Um lance desse tem que ter erro zero. Então eu não entendi porque na nota, e a nota ela basicamente fala que foi um erro humano significativo, um gol anulado pela arbitragem de campo, óbvio, um erro óbvio e factual que deveria ter sido corrigido pelo VAR, entretanto o VAR falhou em intervir. Aí eu quero entender como que falhou. Falhou a comunicação do VAR com o árbitro de campo, e aí não teve como parar o jogo, porque foi rápido demais o lance. Foi rápido demais o lance, tanto é que a gente não teve nem linha traçada. O VAR falhou porque teve um apagão na sala do VAR, ou o VAR falhou porque bateu o olho no lance e falou, não, está impedido, o que me parece que seria muito estranho, né? Então eu não estou entendendo tecnicamente o que aconteceu para o VAR falhar em intervir, como está escrito nessa nota. Outro ponto, por que a Premier League não incorporou ainda o diabo do impedimento semiautomático, que a gente vê em várias outras competições, que é aquele que tem, né, aquela decisão computadorizada de colocar tudo na mesma linha sem ter que ficar traçando linha. Tudo no mesmo ângulo, né, sem ter que ficar traçando linha. É um exemplo, talvez, o mais grave, ou pelo menos da minha memória, que não é muito boa, o mais grave da história recente do futebol inglês. É um erro que coloca em xeque o VAR, coloca em xeque os processos dentro da arbitragem inglesa e coloca em xeque a qualidade da arbitragem inglesa. Eu não coloco em xeque a idoneidade da arbitragem, tá? Eu acho que há uma linha muito clara, né, um trocadilho aqui proposital, entre erro e roubo e maldade. Eu não vou ser leviano aqui de acusar que existe uma conspiração contra o Liverpool, que existe uma conspiração contra o clube A, B ou C, a não ser que tenhamos elementos suficientes para isso. Esse erro, por mais grave que tenha sido, ele não me dá elementos suficientes para falar sobre para levantar essa conspiração. Eu não sou torcedor. O torcedor que está fazendo isso no Twitter, nas redes sociais, sei lá, cada um com o seu. Eu não posso vir aqui fazer isso, a não ser que eu tenha informações de que há indícios disso acontecer. Então há uma diferença entre um erro e há uma diferença entre uma decisão deliberadamente tomada para prejudicar A ou B. Tanto é que daqui a pouco a gente vai falar aqui de um cartão não aplicado para o jogador do Wolverhampton, que prejudicou o Manchester City, que seria o segundo cartão amarelo vermelho, portanto, do autor do gol da vitória do Wolverhampton. Daqui a pouco eu chego lá. Eu cito o exemplo do Manchester City porque eu vejo o torcedor do Liverpool falando que essa liga está comprada pelo Manchester City, quando a própria Premier League, nesse momento, tem um processo de mais de 120 infrações, supostas infrações, pelo menos por enquanto não há uma decisão, contra o Manchester City, porque essa liga beneficiaria um clube que ela está processando por supostos erros não, né? Infrações financeiras. Então, assim, eu estou um pouco estressado também. Eu tô bastante decepcionado com esse erro de hoje, porque ele é muito grave, ele é muito claro, ele trai o princípio do VAR, e ao mesmo tempo eu também estou muito, como é que se diz? Estou muito saturado de ser acusado por um bando de pateta nas redes sociais de ser parcial. Eu odeio o Liverpool ou eu amo o Liverpool, eu odeio o City ou eu amo o City, eu odeio o Arsenal. Cara, isso é coisa do brasileiro? É assim que a gente enxerga futebol? É assim que a gente consome futebol, mesmo quando é futebol europeu? Eu não quero vir acreditar nisso porque eu tenho um orgulho danado da nossa relação com o futebol. Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Eu estou tentando aqui fazer o meu trabalho semana a semana, vídeo a vídeo, de maneira imparcial, de maneira apegada aos fatos, e desculpa se você está vendo esse desabafo todo, não é para você, mas enfim, eu sei que tem gente aqui que vem para ficar xingando, me acusando de parcial.
Isso me dá um desgosto tremendo, cara, porque isso é uma coisa que eu tento realmente usar como linha de trabalho, sacou? E ser acusado disso me dá um, me tira, tira uma parte significativa do meu prazer de estar aqui, de estar fazendo esse trabalho, assim. Eu não sei se a longo prazo isso vai afetar de maneira um pouco mais é, significativa a dinâmica das minhas interações, mas enfim. Mais importante do que isso foi o erro admitido pelo órgão de arbitragem e não tem como anular a partida, né? Assim, é um erro, admitir é um erro, mas existe uma sombra na qualidade da arbitragem inglesa, porque, cara, hoje foi um negócio realmente... Esse lance do Luiz Dias é absolutamente gritante. Absolutamente gritante. A arbitragem à parte, se é que dá para fazer isso nesse jogo, eu queria aqui elogiar muito a atuação do Liverpool. O torcedor do Tottenham, imagino que esteja um pouco decepcionado com a atuação do time, com exceção do começo do segundo tempo, quando o Alisson foi magistral, brilhante, decisivo, absurdo como ele geralmente é, e só não vê quem não quer ver. Com exceção daqueles momentos em que o Son chutou, teve a cabeçada... Não, o Maddison chutou a cabeçada do Son, se não me engano, enfim. Eu senti o Tottenham jogando pior do que o Liverpool, com um homem a mais, e não conseguindo encurralar o Liverpool mesmo com 2 jogadores a mais. Fiquei um pouco frustrado com o Andy. Postecoglou ainda tem uma relação tremenda de paixão pelo início de trabalho desse treinador, mas, cara, você precisa dominar o outro time se você tem um homem a menos e você tem a obrigação de dominar o outro time se você tem 2 homens a mais, desculpa. E ele não conseguiu fazer isso. O Liverpool agredia o Tottenham com um homem a menos, tanto é que empatou com o Gakpo, e conseguia não sofrer com 2 homens a menos, até que o futebol sendo cruel, implacável, a bola entra com um gol contra do Matip, cara. Eu acho que o segundo gol do Tottenham ele seria cruel com a atuação do Liverpool de qualquer jeito, mas é ainda mais cruel que seja um gol contra de 9 guerreiros ali em campo que estavam arrancando um empate de maneira absolutamente heróica por conta das circunstâncias do jogo. Então, eu bato palmas para a atuação do Liverpool, bato palmas para o Jürgen Klopp, que inclusive também não surfou essa onda de conspiração depois. Então, assim, o torcedor que está entrando nessa escuta o seu treinador e fica um pouco decepcionado com a incapacidade do Tottenham de transformar a vantagem numérica numa atuação mais convincente, com mais substância. A sensação que eu saio desse jogo é, se fosse 11 contra 11, o Liverpool teria vencido. Como não foi, no fim das contas, o Tottenham entra numa posição maravilhosa dentro da tabela da Premier League, o melhor início do Tottenham na Premier League. Ele está com 17 pontos, empatado com o Arsenal. O Liverpool fica com 16 e o Manchester City é o líder ainda com 18. Eu vou passar, antes de falar de Arsenal, de Manchester City, eu quero falar, claro, do atropelo acachapante do Aston Villa para cima do Brighton, 6-1. Nossa senhora, e o Brighton que tá, o Brighton não, né? O Aston Villa que está na 5ª colocação com 15 pontos, o mesmo número de pontos do Brighton. É engraçado quem fala, fica elogiando o Brighton, olha só. Eu vou continuar elogiando. Porque o trabalho do Brighton é maravilhoso, o que não quer dizer que é perfeito. Inclusive, hoje o Aston Villa, ele expôs diversas fragilidades desse time do Roberto De Zerbi, principalmente fragilidades defensivas, porque o ataque continuou criando muito, principalmente depois das entradas do Ansu Fati e do João Pedro, especialmente do brasileiro, que entrou muito bem no segundo tempo. Mas, cara, o Villa já tinha colocado 3-0 até o intervalo. E primeiro que assim, é um grande resultado para esse Aston Villa, porque a gente está falando de um concorrente direto para um sonho de vaga numa Liga dos Campeões, ainda mais numa Premier League que pode acabar tendo 5 vagas em vez de 4. E de um Aston Villa que vai muito bem nessa Premier, apesar das frustrações dos times mistos escalados
para as Copas, né? Tanto na derrota na estreia da Europa League, quanto na eliminação dentro de casa na Copa da Liga Inglesa para o Everton. O Villa, ele é inconstante na temporada, mas ele é muito constante na Premier League. Chegamos à terceira vitória seguida do Villa na Liga Inglesa, 10 vitórias seguidas em casa na competição, claro, contando com a temporada passada. Acreditamos em Unai Emery, we trust, porque eu apostei aqui antes que vire modinha, hein? Não sei se vai de fato brigar ou conquistar uma vaga para a próxima Liga dos Campeões, mas essa foi a minha aposta. Naquele vídeo lá de palpites e projeções, a maior parte delas furada, para a classificação final dessa Premier League. O Watkins, olha o Watkins, brilhou no fim da temporada passada, volta a brilhar. Já tinha feito o gol da vitória contra o Chelsea fora de casa e agora faz um hat-trick. Fantástico. Matty Cash, que atuação, que começo de temporada do Cash, né? O McGinn, cara, bem pra caramba também, ele que inclusive clareia a jogada no primeiro gol e no quinto, né, que ele dá aquela assistência, ou no sexto, no quinto, pro terceiro gol pro hat-trick do Watkins. E o Douglas Luiz, lembrando mais uma vez que ele é brasileiro, né, como ele disse no Twitter esses dias. E que bonito foi ver o Jacob Ramsey marcando, cara. Eu gosto muito do Ramsey, já falei aqui em outro vídeo, inclusive. E tô feliz dele estar de volta desse período lesionado, com um plural de lesão, inclusive. Eu não sei como que ele vai entrar nesse time titular. Não sei se vai ser na vaga do Zaniolo. Não sei se vai brigar com o Camará, porque o Camará também tá muito bem. Ainda tem o Tielemans, né? Nessa briga, nesse meio campo, recheado de boas opções nesse elenco do Unai. Então, olha, show, hein? Show Unai Emery, show Aston Villa, Brighton. As interrogações existem, como existiam em certos aspectos do time, mas apesar de um resultado trágico, não temos um cenário trágico, tanto é que o Brighton está com o mesmo número de pontos do time que eu estou aqui elogiando a beça. E aí um resumo de como a Premier League é maluca. Temos o 6-1 do Villa no Brighton. O Brighton que lá atrás, há poucas semanas, bateu o Newcastle por 3-1. O Newcastle que na rodada de abertura meteu um 5-1 para cima do Aston Villa. Então temos o círculo perfeito das imperfeições dessa Premier League, do que não faz praticamente nenhum sentido. Passando agora para o jogo que eu acompanhei in loco no estádio Old Trafford. Meu Deus do céu, se no vídeo passado eu tinha dividido aqui, né, as impressões positivas por um bom futebol ter voltado ao Old Trafford, hoje esse futebol se espantou e voltou a sair do estádio, porque mais uma atuação para aquém de qualquer qualidade do Manchester United, cara. Impressionante, viu? Impressionante como não conseguiu ter volume de jogo, com exceção de um momento aqui, outro ali, e não precisou nem exigir muito da defesa do Crystal Palace, do goleiro do Crystal Palace, e perde para o Crystal Palace. Impressionante, cara. Impressionante. No primeiro round dessa semana na Copa da Liga com times mistos, o United jogou bem e venceu. E hoje, com força máxima, né, fora os machucados, o Palace consegue o que tem se tornado mais ou menos rotina para esse Palace. Nos últimos 6 encontros dessas equipes em Old Trafford, o Palace venceu 3. Isso é muita coisa, tá? Estamos falando de Manchester United e Crystal Palace, com todo respeito ao Crystal Palace. Eu estou aqui trazendo fatos, né? O Manchester United agora chega a 4 derrotas nas primeiras 7 rodadas, o que significa ter o pior início de campeonato inglês desde 1989. Naquela campanha terminaram em 13º. Os sinais são negativos, tá? Os sinais são preocupantes e eu posso me estender sobre isso depois em outro vídeo, mas para além dos problemas de um jogador ou outro, não dá para não jogar luz nos problemas do Erik ten Hag. Ele é um responsável direto por esse começo de temporada ruim
por mais que a gente tenha esse acúmulo de lesões e tudo mais, cara, o Manchester United não está jogando bem. Pelo contrário, está jogando mal com muita frequência. Jogando mal com muita frequência. Eu elogiei muito o trabalho do Ten Hag na temporada passada, porque, e eu ainda tenho, né, essa visão sobre um trabalho que entrega um título, por mais que não seja um título grande, é uma Copa da Liga Inglesa que tira o United de uma fila de alguns anos aí sem gritar é campeão, e principalmente com uma terceira colocação na Premier League, o que significa uma classificação, um retorno para a Liga dos Campeões. Então achei que isso, para uma primeira temporada de trabalho, foi bom. Esse começo na segunda temporada é muito ruim e tem que trazer pressão, sim. Tem que trazer responsabilidade e críticas para o Ten Hag, sim. Porque se antes havia aqueles resultados bons, com principalmente um bom futebol, era bom ver o Manchester United jogar na maior parte dos jogos, agora está sendo chato, está sendo ruim, está sendo frustrante. Né? Imagina o torcedor passando por uma derrota como essa, num jogo que era para engatar a terceira vitória seguida na temporada, depois conseguir vencer o Galatasaray, quem sabe vencer o Brentford também antes da data FIFA, para conseguir vencer jogos que normalmente você esperaria o Manchester United vencer. E hoje em dia, qual torcedor bota a mão no fogo que o time vai vencer o Galatasaray na terça pela Champions, mesmo em casa? Qual torcedor faria o mesmo por uma vitória contra o Brentford, também em Old Trafford? As nuvens que sempre rodeiam Old Trafford desde a aposentadoria de Ferguson voltaram. Volta e meia estão de volta e não dá para tirar a culpa e a responsabilidade do Erik ten Hag, por mais que ela não seja integral. Ele não está sozinho. Enfim, podemos expandir esses pontos em algum outro vídeo pela frente, porque tenho que falar de outros jogos por aqui. Falar da vitória do Wolverhampton contra o Manchester City 2-1, jogo no mesmo horário, não pude assistir. Vi os melhores momentos e li reportagens. E pelo visto foi uma atuação meio esquisita do Manchester City, é verdade? Não sei. Enfim, é um Manchester City que sem Rodri ele tem muita dificuldade, né, cara? Sem Rodri ele tem muita dificuldade. Ele hoje o Guardiola preferiu escalar o Kovacic como camisa 5, como primeiro volante, e o Phillips no banco. Né, o Kovacic com o Matheus Nunes ali no meio campo, não parece ter dado certo o experimento de Kovacic como primeiro volante, né? A que eu estava procurando. Desde que o Rodri estreou na Premier League com a camisa do City, o time perdeu 5 das 15 partidas em que o espanhol não jogou. E perdeu 5 das 67 partidas que o espanhol jogou. Enfim, isso aí fala tudo, né? Fala tudo sobre a importância do Rodri para esse Manchester City. Enfim, tivemos o gol contra do Rubem Dias no primeiro tempo. Depois o empate do Julián Álvares, mais uma vez sendo importante para esse Manchester City. E mais uma vez de falta. Como é bom ver gols de falta no futebol. E que bom que o Julián Álvares está se mostrando um bom batedor de faltas, porque isso é importante. Eu sinto falta de ver mais. Eu tenho impressão clara que na minha juventude isso era mais disseminado. Hoje é mais raro você ver gols de falta diretos, né? Hoje teve do Grimaldo, por exemplo, também muito bonito. Mas enfim. E aí o 1-1 parecia bom negócio para o Manchester City. E aí temos o segundo gol do Hee-chan, atacante do Wolverhampton. Bom jogador, artilheiro da equipe na Premier League. Se não me engano, vice-artilheiro de toda a Premier League com 5 gols marcados. Foi boa a zoação da página do Wolverhampton no Twitter, falando que ele era um cara coreano, né? O Hee-chan, um Korean guy, porque foi dessa maneira que o Pep se referiu a ele. Acredito que não na maldade, mas enfim, escorregou ali nas palavras quando estava elogiando o Wolverhampton na entrevista coletiva na véspera da partida, em que ele fala, sei lá, Matheus Cunha é bom, o Pedro Neto, aquele cara coreano, enfim, né? Faz parte do jogo o Wolverhampton se aproveitar e se deliciar com essa escorregada do Guardiola, já que aquele cara coreano, o Hee-chan, ele já marcou o 5º gol dele nesse comecinho de Premier League, e o gol decisivo para a vitória, importante sobre o Manchester City, tira a invencibilidade do Manchester City.
e tira o 100%, né? Eram 6 em 6, agora o City tem 6 em 7. Porém, temos um lance bem claro de um segundo cartão amarelo que deveria ter sido aplicado para o Hee-chan, né? Ele mata um contra-ataque dando um carrinho no Walker, dentro da área do Manchester City, e era para ter sido o segundo cartão amarelo. Eu acho que o próprio Hee-chan estava esperando receber o segundo cartão amarelo naquele lance e não foi dado. É um erro menos grave do que o do Liverpool, porque é um erro, por exemplo, que não passa no VAR, né? O VAR ele entra se é vermelho direto. Ele não entra se é segundo cartão amarelo. Então foi um erro do árbitro de campo que não poderia ter sido corrigido no VAR. Mas se houvesse uma conspiração para o Manchester City, teríamos esse cartão aplicado. Finalizando rapidamente com pontos de jogos, mais uma vez jogos no mesmo horário, né, que eu não consigo ver porque estou cobrindo um deles de maneira pessoal, né, estou no estádio. O Newcastle bateu o Burnley por 2-0 e temos uma interrogação com o Joelinton, né? Ele começa no banco, entra no segundo tempo e pouco depois sai com problemas físicos. Não sei se é um problema grave, mas imagino que seja no mínimo dúvida para o jogo contra o PSG, infelizmente. O Joelinton estava já com problema no joelho, mas tinha voltado bem contra o Manchester City na Copa da Liga no meio de semana. Inclusive o entrevistei, entrevista essa que está na TNT Esportes, está na página do Instagram. Twitter, enfim, mas vamos ver, torcendo pelo Joelinton aqui, vitória obrigatória, vai, do Newcastle, uma goleada do Arsenal, já falei aqui, né, Arsenal e Tottenham empatados com 17 pontos, ali um atrás do Manchester City, destaque primeiro para o Saka, que tem 6 participações diretas em gol em 7 rodadas, o Odegaard, que faz um gol, Ben White, mas o destaque que eu queria dar para o primeiro gol do Kai Havertz como jogador do Arsenal de pênalti. E o Arteta ele revelou numa entrevista pós-jogo que foram os jogadores que decidiram que o Havertz batesse aquele pênalti para que ele pudesse ter uma chance de calar as críticas externas ao jogador. É uma decisão curiosa, né? E que mostra como o Havertz é bem quisto por esse grupo que me parece bastante unido desse time do Arsenal. Vitória importante, vitória com placar maiúsculo contra um Bournemouth mais frágil do que eu pensava, tá? Não sei o tamanho da pressão no Iraola, o treinador o Andoni, né? Tava procurando aqui o nome dele. Andoni Iraola, ou Iraola, Iraola, melhor, né? O Iraola que começa mal. Esse Bournemouth está bastante frágil nessas primeiras rodadas, tanto é que está na zona de rebaixamento, com apenas 3 pontinhos, não venceu ainda na competição, é um dos únicos 3 que não venceu, são 3 pontos de 3 empates, os outros 2 que não venceram foram o Burnley e o Sheffield United. O Luton Town venceu, rapaz, venceu o Everton conseguiu perder para o Luton Town dentro de casa. Essa briga contra o rebaixamento vai ser longa, hein? Torcedor do Everton, essa briga vai ser longe. Vai ser longa. É isso, gente. Um abraço a quem ficou até aqui. O meu muito obrigado. E, por favor, sejamos menos estridentes. Enfim, o futebol, ele não pode suscitar tanto fel dentro da gente, tá? Enfim, um abraço.